O Dr. Raymond Rogers era um homem acadêmico, cuja presença em um sítio de escavação impunha o peso da ciência sobre a poeira da história. Sua postura era clínica e analítica. Ele estava acostumado a lidar com predadores violentos que a Terra tentou ocultar. Mas houve um sujeito específico que desafiou sua experiência com a brutalidade natural. Rogers não pôde interrogar o suspeito. O suspeito havia ficado no Cretáceo Superior. Estava morto há 70 bilhões de anos. Mas o doutor foi, de alguma forma, o único a desvendar a história mostrada daqueles ossos, fazendo com que o registro fóssil confessasse os detalhes macabros dos atos perpetrados por aquele que ficaria conhecido como Canibal de Madagascar. Permita-me apresentar. Eu sou Pedro e seja muito bem-vindo ao Arquivo 1 de Paleonor. A seguir, você irá ouvir a história da mesma forma que Rogers interpretou, da cena de crime pré-histórica encontrada em 1996. Ao contrário do caso do serial killer Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee, que explicou com as próprias palavras seus assassinatos, o canibal de Madagascar não pôde ser interrogado, pois estava morto há milhões de anos. A cena foi descoberta em 1993, durante as expedições de Mahajanga Basin Project, mas o caso ficaria aberto por mais de 10 anos. No ano de 19 silêncio. Aqueles ossos marcados pela violência foram catalogados e esquecidos na letargia fria das gavetas dos museus. Eram testemunhas oculares de um crime, aguardando que a ciência forense evoluísse o suficiente para ouvir o que eles tinham a dizer. E finalmente, 10 anos depois, em 2003, o silêncio foi quebrado. O estudo publicado por Rogers revelou ao mundo que aqueles ossos escondiam. Na ficha onde estava o nome Majungasaurus crenastimus, suspeito de cometer o tabu biológico final, um crime que Rogers jamais imaginou encontrar documentado com tanta frieza na natureza. Ele ficou chocado. Era diferente de ler teorias em livros ou ouvir hipóteses de terceiros. Era evidência, física e crua. A própria vítima carregava a assinatura do assassinato gravada em 12 ossos diferentes. O doutor se perguntava onde a evolução naquele ecossistema havia saído dos trilhos para permitir tal atrocidade. E mesmo assim, sabia que o animal que deixou aquelas marcas era movido por uma necessidade absoluta. Sendo assim, vamos explorar a anatomia letal desse animal e o ambiente opressor que o forçou a essa trajetória sombria. Para compreender a psicopatia deste predador, não basta olhar para a vítima ou o suspeito. Precisamos entender a prisão que o forjou. Madagascar, no crepúsculo do Cretáceo, um fragmento de terra à deriva do oceano, onde a geografia não operava como paisagem, mas como carcereiro. O clima agia como um sadismo metódico. Estações de dilúvios bíblicos eram seguidas por secas que drenavam a vida até os ossos, transformando rios caudalosos em cicatrizes de lama seca. Nesse sistema fechado, a consanguinidade e a competição não eram escolhas, era a única esperança disponível, e encará-lo apenas como um animal é subestimar o horror da sua construção. A cerca de 40 quilômetros da cidade de Mahajanga, a equipe forense encontrou o que parecia ser uma vala comum pré-histórica. Ao limpar a poeira de 70 bilhões de anos, a anatomia das vítimas começou a falar. Os ossos eram ocos, pneumáticos, o que indicava que não pertencia a um herbívoro pacífico, mas a um predador. Eram ossos leves, feitos para agilidade, mas densos o suficiente para suportar a violência. Na ficha criminal da pré-história, ele é classificado como um abelissaurídeo. Contudo, o que chocou o Dr. Rogers não foi a identidade da vítima, mas a causa da morte. Havia marcas. Não eram fraturas aleatórias causadas pelos tempos. Eram cortes profundos, talhados nos ossos, com precisão mecânica. A medir as lesões, os cientistas encontraram um padrão aterrorizante. Os sulcos tinham um espaçamento consistente de 10 a 17 milímetros. Inicialmente, a autoria do crime era uma incógnita, mas ao sobrepor aquela impressão dental aos arquivos da região, a ciência solucionou o mistério com uma revelação perturbadora. A arma do crime era idêntica à biologia da vítima. A mordida nos ossos encaixava com precisão milimétrica na arcada dentária da própria espécie. Aquele isolamento geológico, as teorias se multiplicaram. O que teria motivado tamanha violência? Uma guerra civil por território? Uma purga hierárquica?
ou o predador teria cruzado a fronteira da moralidade biológica e se tornado um canibal. Futuramente, as evidências apontavam para uma violenta batalha entre os sexos. Mas seria apenas uma briga de amantes ou haveria mais detalhes nessa história? Para responder a isso, precisamos deixar as hipóteses de lado e encarar os suspeitos nos olhos, ou melhor, naquilo que restou deles. Na ficha técnica, ele era conhecido antigamente como Majungatolus, mas hoje atende pela alcunha de Majungasaurus. A mídia o chamava de T-Rex do Oriente, mas essa comparação é simplista demais para descrever sua psicopatia biológica. Graças às tomografias computadorizadas conduzidas por laboratórios de ponta, como o de Lawrence Whitmer, a equipe forense conseguiu realizar uma autópsia virtual dentro do crânio desse monstro, e o que encontramos lá explica seu comportamento errático. O exame revelou que os centros visuais do cérebro eram medíocres, pequenos. Ele tinha uma visão binocular limitada. Diferente de nós, ele não tinha uma boa percepção de profundidade. O mundo para ele era um borrão bidimensional. Mas para compensar, ele precisava gingar a cabeça de um lado para o outro como um boxeador cego tentando encontrar o oponente no ringue. Seus olhos eram ruins, mas a sua cabeça era um martelo de guerra. O topo do crânio era espesso, coberto por uma estrutura óssea rugosa, com uma textura que os legistas comparam a uma couve-flor petrificada ou a um crânio de um carneiro. Não tinha fins estéticos, mas sim funcional. Aquela saliência óssea de 7 centímetros no topo da cabeça, somada ao chifre frontal, servia como um ariete. Ele era um animal desenhado para o trauma contuso, evoluído para bater com a cabeça e flanco com flanco, em disputas territoriais ultraviolentas. Mas a natureza marca, e aqui a marca é a desproporção. Enquanto sua boca era uma fábrica de triturar ossos, seus membros anteriores eram uma piada de mau gosto. O Majungasaurus tinha braços, mas o antebraço parecia um punho atrofiado. Do ombro até a mão, o membro media menos de 30 centímetros. Não havia função de agarrar, não havia função de golpear. Eram braços vestigiais e inúteis. Isso criou uma criatura de frustração biomecânica. Toda a sua capacidade de interagir com o mundo, seja para segurar uma parceira ou esquartejar uma presa, foi canalizada para um único ponto: a boca. Ele era um predador de 3 metros de altura e 1 tonelada, movendo-se a 24 km por hora, cego de um olho, com as mãos atadas pela genética e uma fome insaciável. Foi esse animal moldado pelo isolamento e desenhado para a violência cega que entrou naquela clareira. E o que foi encontrado na cena do crime não foi uma caçada, foi uma execução doméstica horrorosa. Como já estabelecemos, Madagascar era uma prisão, e para entender a dinâmica da cena do crime que vamos reconstruir, precisamos analisar o terreno. A floresta de Mahajanga, há 70 milhões de anos, era um caos de detritos vegetais. Árvores coníferas de 30 metros de altura bloqueavam o sol, criando um crepúsculo perpétuo. O chão não era solo firme, era um campo minado de troncos podres, raízes expostas e lama. Em qualquer investigação de homicídio, o ambiente é frequentemente o cúmplice. Aqui o terreno acidentado ditou a sentença de morte. Mover-se por aquela mata era difícil. Lutar nela era suicídio. E como se o cenário não fosse hostil o suficiente, a própria geologia tentou encobrir o crime. Na análise tafonômica, o estudo que acontece ao corpo após a morte, revela que a cena do crime foi adulterada. Os ossos não foram encontrados onde o animal caiu, eles foram arrastados. Logo após a execução, aquela estação seca brutal foi interrompida por uma famosas enchentes relâmpagos da ilha. Uma torrente de água e lama varreu a clareira, dispersando as evidências e tentando lavar o sangue, como um criminoso a limpar o local do delito. O que os paleontólogos encontraram não foi apenas um corpo, foi um quebra-cabeças espalhado pela fúria do clima.
Antes do primeiro contato físico, precisamos comparar a patologia dos dois sujeitos. À primeira vista, numa mesa de autópsia, o arsenal seria idêntico. Ambos possuem a mesma mandíbula serrilhada e o mesmo crânio desenhado para o trauma contuso. As armas do crime são as mesmas, mas a constituição física difere. O macho apresenta uma constituição de força bruta. A sua estrutura óssea é mais densa, os ligamentos são mais espessos. Ele foi construído para a dominação física, sacrificando a velocidade pela massa. É um predador de impacto, lento e pesado. A fêmea possui uma vantagem cinética, ela é ligeiramente mais leve, o que lhe confere reflexos mais aguçados. Enquanto o macho depende da força estática, ela depende da reação. Mas a verdadeira assimetria não está nos músculos, está na motivação do crime. O macho luta por uma transação biológica, o acasalamento. Se os riscos for alto demais, ele recua. A fêmea luta pela prole. E aqui reside o perigo que o agressor ignorou. Quem mata por território, avalia o custo. Quem mata para proteger um filho, aceita a aniquilação total. A fêmea não entrou naquela clareira para negociar. Ela entrou para executar. A fêmea não está em deslocamento, está em posição de guarda. Diferente do invasor, ela domina o perímetro. Ela conhece as rotas de fuga e os pontos cegos do terreno. O invasor avança, crente que encontrou uma parceira. A residente observa, ciente de que encontrou uma ameaça. Estamos no auge da seca. O macho adulto, 1 tonelada de testosterona e instinto, invade a cena. A sua intenção é biológica. Ele quer replicar os seus genes, mas ele acabou de entrar numa zona de exclusão. A fêmea detecta a intrusão e age com frieza de um assassino. Para proteger a si mesma e o seu território, ela inicia um protocolo de segurança em 3 etapas. No Código Penal da Selva, a hesitação é punida com a morte. O primeiro movimento é posicional. Ela trava. A última coisa a fazer diante de um rival é dar as costas e correr. Fugir sinaliza fraqueza. Fugir transforma o rival em caça. Ela mantém-se estática. O segundo movimento é a intimidação. Ela gira o corpo lateralmente. O objetivo é parecer maior, transformar-se numa parede de músculos e escamas, ocupando o máximo do campo visual do invasor. O terceiro movimento é a ameaça. Ela abre a mandíbula, uma amostra grátis do arsenal. Dentes serrilhados de 7 centímetros brilham ao sol, enviando um sinal claro. Nem mais um passo. O macho recebe o aviso. Ele sabe que tentar acasalar com uma máquina de matar equipada com dezenas de facas na boca é uma atividade de alto risco. Ele precisa desarmar essa bomba relógio. Ele precisa convencê-la de que ele não quer o território. Ele quer a fêmea. Então, ele inicia a dança. As imagens computadorizadas do cérebro do Majungasaurus mostram uma estrutura primitiva, sugerindo que esse ritual não tinha nada de romântico. Era mecânico, rígido e estereotipado. Jeffrey Dahmer costumava dizer que se sentia um alienígena tentando aprender o comportamento humano. Ele frequentava a boate 219, observava os sorrisos, copiava os gestos, pagava as bebidas, uma mímica perfeita da normalidade. Mas era tudo um teatro vazio. Por trás da máscara de sanidade não havia o desejo de conexão, apenas um abismo de fome e controle. O nosso Majungasaurus macho está preso na mesma tragédia. Ele executa a coreografia da espécie, balança a cabeça, segue o roteiro biológico à risca. Mas a fêmea percebe o que as vítimas do apartamento 213 demoravam tarde demais para notar. Aquilo não é amor, é apenas a formalidade burocrática antes da violência. Apesar dos esforços do macho, a fêmea não corresponde. Ele ainda não sabe, mas ele está dançando com a morte. O invasor continua sua performance, uma mímica desesperada de normalidade. Ele balança a cabeça, exibe as cores, tenta cumprir o protocolo. Mas a residente permanece uma estátua de hostilidade. Frustrado com a rejeição e guiado por um cérebro que não processa nuances, o macho tenta recalibrar a abordagem, muda o ângulo, flanqueando a fêmea, tentando forçá-la a uma nova posição.
Mas a atenção da fêmea não está fixa apenas no pretendente. Ela monitoriza o perímetro. Quando o macho altera a perspectiva, o terreno acidentado trai a camuflagem da mãe. E numa fração de segundo, a linha de visão do invasor alinha-se com a folhagem densa atrás dela. E é aqui que o terceiro elemento entra na equação. Atrás da residente, oculto na sombra das coníferas, existe um indivíduo juvenil. A presença deste motivo fático altera instantaneamente a classificação da ocorrência. Deixa de ser um cortejo e torna-se uma invasão de domicílio. No córtex primitivo do macho, o interruptor biológico é acionado com a violência de um disjuntor. A libido desliga e a agressividade predatória liga. Aquele filhote não carrega os seus genes, e para ele a cria não é uma vida a ser preservada, é um bloqueio evolutivo. Um obstáculo biológico que precisa ser removido para que a fêmea entre no cio novamente. A dança acabou. O invasor solta um som gutural, baixo e vibrante. Ele não quer mais a cópula. Ele quer um infanticídio. A fêmea, com a sensibilidade aguçada de quem vive sob cerco, detecta a linguagem corporal da violência. A postura do macho mudou. Ele já não se exibe, ele calcula. Ela sabe que o segredo foi revelado. O macho, agora focado no objeto-alvo, traça uma rota de intercepção. Ele precisa ser rápido, ele precisa executar o juvenil sem correr o risco de uma luta prolongada com a mãe. Ele baixa a cabeça. A anatomia do Majorossauro sugere que estes animais eram caçadores de cabeças, ou headhunters, predadores de emboscadas que utilizavam o crânio robusto e a retração poderosa do pescoço para infligir danos massivos. Ele prepara-se para usar essa ferramenta não numa presa, mas na prole de sua potencial parceira. Ele dispara. O macho ignora a fêmea e corre em direção ao filhote com a boca aberta, pronto para aplicar a técnica do bite and hold. Mas a fêmea reage com uma velocidade que a biologia do macho subestimou. Ela não recua, ela intercepta. No movimento defensivo brutal, ela abaixa a própria cabeça e colide com o agressor. O impacto é visceral. Por ser maior e possuir uma estrutura mais robusta, o macho absorve o golpe e recupera o equilíbrio quase instantaneamente. Ele volta-se para a fêmea, não mais como um amante rejeitado, mas sim como um obstáculo tático. Ele sabe que deverá neutralizá-la para chegar ao filhote. Ele não queria matar a fêmea, ele ainda é um recurso reprodutivo valioso. Mas a hesitação desaparece quando ele percebe a fúria nos olhos dela. Apesar de o macho ter a vantagem da massa física, a fêmea possui a vantagem da motivação absoluta. Ele luta por um jantar ou uma cópula. Ela luta contra a extinção de sua linhagem. Ele pode ser maior, mas ela vai lutar até a morte. O ataque não é um duelo honroso, é uma briga de bar suja e caótica. A fêmea furiosa chuta a terra como um touro, sinalizando que a defesa será letal. O macho age com cautela. Ele sabe que uma mãe protetora é a força mais perigosa da natureza, mas a necessidade de limpar a linhagem genética fala mais alto. Eles trocam fintas, o macho avança, a fêmea move-se lateralmente e golpeia com a cauda, um chicote de músculo e osso. O macho absorve o impacto, reequilibra-se e tenta outro ataque frontal. A fêmea bloqueia. Então o macho muda a estratégia. Ele usa a inteligência tática dos abelissaurídeos, a dissimulação. Ele faz uma série de investidas simuladas, recuando e avançando, forçando a mãe a sair da posição de guarda e afastar-se do filhote. É quando o ambiente, aquele cúmplice geológico que descrevemos no início, cobra o seu preço. A fêmea perde o equilíbrio, a sua pata prende num tronco caído, oculto na lama. Ela tropeça e cai. E na selva, o erro é uma sentença de morte. A preocupação em defender o filhote foi tanta que ela negligenciou o terreno. Com a fêmea fora da cena momentaneamente, o macho vê o corredor livre. Ele ignora a mãe caída e investe contra o juvenil indefeso. A mordida é rápida. A técnica de bite and hold é aplicada num corpo frágil demais para resistir. Ele agarra, sacode e morde com tremenda força. O filhote cai. O macho, o monstro dessa narrativa até agora, cumpriu o seu imperativo biológico. A fêmea levanta-se, mas algo mudou. O desespero materno evaporou, dando lugar a uma frieza técnica.
Ela não vai apenas atacar, ela vai executar um procedimento para o qual a evolução desenhou durante milhões de anos. Eles eram capazes de se aproximar da presa com uma rápida aceleração e pouco envolvimento dos membros anteriores. A estratégia era usar o pescoço poderoso e as mandíbulas para infligir poucas, mas prolongadas e penetrantes mordidas. E o golpe final dependia de uma poderosa retração do pescoço para produzir feridas massivas. É exatamente isso que a fêmea faz. Ela surge de dentro da mata com precisão cirúrgica. O macho, distraído com a vitória, baixa a guarda. A fêmea ataca, agarrando o pescoço do agressor. Ela aplica seu modus operandi de morder e segurar. Os dentes cravaram nas vértebras. Então, ela usa sua poderosa musculatura do pescoço para puxar para trás. Ela esmaga as vértebras cervicais. Não é uma mordida de aviso, é o desligamento do sistema central. Patologicamente, isso resulta numa secção modular completa. A comunicação nervosa entre o cérebro e o resto do corpo é cortada instantaneamente. O resultado clínico é o choque espinhal imediato. O macho sofre uma tetraplegia traumática. Ele não sente as pernas, não controla a cauda, não consegue sequer gritar, pois o diafragma foi paralisado. Ele cai como uma marionete que teve as cordas cortadas. O corpo de 1 tonelada torna-se um cárcere imóvel em fração de segundos. Ele está indefeso, mas o horror reside num detalhe neurológico. A morte cerebral não é imediata. O sangue ainda oxigena o cérebro, ele está trancado dentro do próprio cadáver. E a conexão com o nosso serial killer humano torna-se aterrorizante. Em entrevistas ao profiler Robert Ressler, Jeff Dahmer explicou que sua fantasia final não era apenas a morte, era o controle. Ele descreve a tentativa de criar zumbis, perfurando crânios das vítimas vivas e injetando ácido, para criar bonecos submissos que nunca o abandonassem. Ele queria que eles fossem dele, estáticos, permanentes e incapazes de abandonar ou rejeitar. Mas o que Dahmer tentou replicar toscamente em 1991, a natureza já havia aperfeiçoado com brutalidade. Naquela clareira do Cretáceo, 70 milhões de anos antes do canibal de Milwaukee respirar, a fêmea realizou o sonho profano de Dahmer. Ela transformou o macho num zumbi biológico. Ela abaixa-se e enfia a cabeça na cavidade abdominal do macho ainda vivo. Ela não quer matá-lo rápido, ela quer as partes nutritivas. E aqui a ciência forense entrega a prova final do crime, confirmando que este comportamento não era isolado. Alguns abelissaurídeos foram revelados como praticantes de canibalismo, como evidenciado pela presença de marcas de dentes feita por majungassauros em 12 elementos pós-cranianos pertencentes aos mesmos taxon. Rogers e sua equipe documentaram isso em 2003 e 2007, a própria espécie jantando a sua família. O Dr. Rogers encontrou sulcos paralelos e profundos nas costelas e nos arcos vertebrais. Não são marcas de quem apenas mordeu numa briga, são marcas de quem a raspou. A fêmea usou os dentes serrilhados como facas de açougueiro, arrastando contra o osso para separar a carne do esqueleto. Ela arranca o fígado, o órgão mais rico em vitaminas e ferro. Assim como Dahmer, que admitiu comer parte das vítimas para que elas fizessem parte dele, a fêmea consome o seu agressor para entregar a energia dele na sua própria sobrevivência. O macho, paralisado, sente o próprio corpo ser desmontado, peça por peça, enquanto as marcas da sua extinção são gravadas no cálcio para a posteridade. O macho, transformado em zumbi, está sendo desconstruído vivo, mas a fêmea ainda não está saciada. Ela volta-se para o corpo do filhote, morto no chão. Aquele mesmo ser que ela defendeu com a própria vida minutos atrás. Ela cheira a cria e não há movimento, não há calor e não há futuro. Nesse momento, o cérebro do dinossauro opera a mudança mais terrível de todas. O interruptor químico é acionado, o modo mãe desliga e o sobrevivência liga. Apesar de ter arriscado a integridade física para salvá-lo, a fêmea é biologicamente incapaz de lamentar. O luto é um luxo energético que a natureza não permite em tempos de seca. Aquele pequeno corpo deixou de ser um filho.
transformou-se instantaneamente em proteína. Ela precisa recuperar as calorias perdidas na luta. Sem cerimônia, ela abocanha o cadáver juvenil. O filhote não é um Martian, é apenas um aperitivo antes do prato principal. Aí está a verdadeira face do horror que chocou o Dr. Rogers quando publicou o estudo. Jeffrey Dahmer foi condenado a 957 anos de prisão porque a sociedade humana é construída sobre leis, moral e julgamento. No tribunal, ele chorou, pediu desculpas, alegou insanidade, tentou racionalizar o mal que habitava nele. Mas na bacia de Mahajanga não há tribunal e não há júri. Não há pílula à insanidade. A fêmea não é uma psicopata, ela é eficiente. Se o macho tivesse encontrado o filhote sozinho, teria matado para limpar a genética. Se a fêmea tivesse chegado depois, teria acasalado para criar novos descendentes. Mas no caos daquele encontro, os papéis sociais foram triturados. A espécie Majungasaurus perderia uma batalha maior 4 milhões de anos depois, sendo extinta pelo asteroide junto com o resto do Cretáceo. Mas aqueles ossos, marcados para sempre pelos dentes da própria família, permaneceram como um aviso eterno nas rochas. Cientistas continuam a buscar crânios para entender a anatomia desses monstros, mas uma coisa é certa: há 70 milhões de anos, naquela prisão geológica, um Majungasaurus ensinou-nos a lição mais sombria da evolução. Quando a moralidade evapora e a sobrevivência aperta, somos todos apenas carne. Eu sou o Pedro e este foi o Arquivo 1 de Paleo Noir. Muito obrigado, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.